Deus abençoe a todos. Hoje nós iremos falar sobre como entender a vontade de Deus, como entender os planos de Deus. Às vezes a gente pede algo a Deus em oração e muitos cristãos têm ensinado que quando a gente pede algo a Deus e Ele não faz, é porque nós não estamos pedindo com fé. E isso não é verdade, porque a oração do cristão deve ser o que Jesus falou no Pai Nosso. O que o Pai Nosso diz? A oração do Pai Nosso diz assim, que se começa falando, né, que o Senhor nos dê o pão nosso de cada dia, livra-nos do mal. Aí fala sobre não nos deixar cair em tentação, mas livrar do mal. E depois como que termina? Que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Há muitos ensinamentos errados de alguns cristãos que dizem que Deus não te deu essa bênção porque você não teve fé para pedir. Isso não existe. A resposta é a seguinte: se você pediu algo para Deus, você já está tendo fé. Você já está sendo uma pessoa de fé por crer em Deus, por crer no Deus Criador dos céus e da terra, por fechar os seus olhos, por falar com algo que você não vê. Só pelo fato de você falar com um ser que você não enxerga, que você não vê, isso já demonstra a sua fé. Então não é falta de fé quando você faz uma campanha de oração pela sua família ou pela sua saúde e de repente a sua família não muda e a sua saúde também não muda. É simplesmente porque Deus não quer. Ah, mas por que Deus não quer? Nós não sabemos. Há respostas que nós só temos a longo prazo e às vezes nem temos essa resposta aqui nessa vida. Só teremos essa resposta quando estivermos no céu. Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus permitiu que acontecesse isso comigo? Há coisas que só será nos revelado lá no céu. Imagina só um exemplo. Todos nós conhecemos José, filho de Jacó, que foi vendido pelos próprios irmãos, foi vendido como escravo. E ele foi parar na terra do Egito. E lá ele começou a servir o seu senhor, uma pessoa muito importante lá no Egito. E a mulher desse senhor tentou atrair José. E José não aceitou esse jeito daquela mulher atraí-lo. Ele não aceitou por quê? Porque José era um homem justo. Ele não iria trair o seu senhor. Ele era justo. E aquela mulher se indignou por José não ter deitado com ela. E aí ela mentiu. Entregou José para o seu senhor e disse que José tentou violentá-la. Então José, após esse acontecimento, ele foi preso. Injustamente ele foi preso. E aí ele foi parar na prisão. Agora imagina só. Ele lá na prisão pedindo para Deus, com certeza ele deve ter pedido, porque ele acreditava em Deus, no Deus do seu pai, ele era temente a Deus. Com certeza ele deve ter pedido em oração para Deus tirar ele daquela situação, para Deus fazer ele voltar para a terra do seu pai, junto dos seus irmãos. Com certeza ele pediu isso, mas Deus não fez. Deus não obedeceu, Deus não quis fazer aquilo que ele pediu. É óbvio que isso não está escrito na Bíblia, mas se a gente parar para pensar, com certeza ele deve ter pedido para Deus, para ele voltar para a terra dos seus pais e estar ali com a sua família, porque ele amava muito seu pai. Mas, continuando a história,
ele foi preso e lá ele administrou, ele ganhou confiança do carcereiro e começou a administrar a prisão. Até que um dia um dos presos, dois presos tiveram um sonho e Deus deu a revelação do sonho deles para ele mostrar para aqueles presos. E aí aconteceu no final da história, para eu não alongar muito o vídeo, no final da história, esse preso que ele revelou o sonho, ele foi liberto e voltou a servir a Faraó, porque ele era servo de Faraó. E aí Faraó teve um sonho e ele não conseguia desvendar o sonho. E aí esse servo lembrou de José e aconteceu que o Faraó mandou chamar José e José, graças a Deus, revelou o sonho do Faraó. E aí ele se tornou o governador do Egito. E aí aconteceu uma grande fome em todo o Egito e todos os povos da terra padeceram financeiramente. Foi uma crise, uma fome enorme em todo o mundo. Mas o Egito continuou próspero justamente porque José administrou o Egito e fez o Egito enriquecer. E o que aconteceu? A terra de Canaã também passou pela fome. E o povo, os familiares de José, veio até o Egito pedir comida, negociar por comida. E aí José salvou, no final das contas, José salvou toda a sua família. Então, imagina só, José pedindo a Deus para ele tirar ele da terra do Egito e voltar para a casa dos seus pais. Se Deus tivesse ouvido essa oração, José não teria ficado no Egito, não seria governador do Egito, não teria administrado o Egito durante uma fome que teve no mundo inteiro, e aí toda a família de Jacó, inclusive o próprio José, iria morrer de fome. Iria morrer de fome. Por quê? Porque todos os povos morreriam de fome. Então, no final das contas, tudo cooperou para o bem. E lá em Gênesis, no finalzinho do livro de Gênesis, José fala isso. Deus cooperou para o bem. Os irmãos de José estavam com medo deles se vingar deles. E José falou: não, Deus transformou o mal em bem. Então o mal que me aconteceu aqui no Egito foi transformado em bem. Foi por algo maior. Deus fez isso para que eu salvasse a minha família. Deus me enviou aqui para o Egito, me fez escravo, me fez ser injustiçado, preso, porque ele tinha um propósito maior, que era salvar muitas e muitas pessoas, muitos e muitos familiares, e salvar a geração de Abraão, porque senão a geração de Abraão estaria perdida. Então, conclusão, quando nós pedimos algo para Deus e ele não faz, é porque ele sabe o que é melhor para nós, e nunca, jamais pense que Deus está fazendo isso, Deus não está te concedendo uma bênção porque você não teve fé para pedir. Isso não existe. Deus não está fazendo porque não é da vontade de Deus. Se você está doente e você ora, ora, ora e você não é curado, saiba que tem um propósito de Deus na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida desse jeito que você tá. Se você não foi curado é porque Deus quer que você fique assim e tem algo maior nisso. Ele está querendo ensinar algo para você. De repente que você dependa dele, dependa exclusivamente de Deus. Em Jó que foi o homem que mais sofreu na Bíblia, que perdeu tudo, perdeu filhos, perdeu riqueza, perdeu saúde, ele diz lá no final do seu livro, diz assim: eu bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados.
então o plano de Deus não pode ser frustrado. Se você ora pedindo uma coisa e Deus não faz, é porque o plano de Deus não pode ser frustrado. E não vai ser frustrado apenas porque você teve fé para orar. Deus não vai mudar o plano dele porque você pediu algo, porque você teve fé para orar. Não. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.